Arana pode trocar o Atlético pelo Corinthians? Após a vinheta a gente volta e conta mais pra vocês. Mas antes a gente pede que deixe seu like e se gostar do nosso conteúdo, se inscreva em nosso canal. Pessoal, algumas postagens de Guilherme Arana do Atlético aí nas redes sociais dele movimentaram torcedores tanto do Corinthians como do nosso Atlético. Segundo apurações de Jorge Nicola, as diretorias dos dois times já se manifestaram sobre o assunto. Ainda segundo Nicola, uma fonte ligada ao departamento de futebol do Atlético foi categórica ao falar sobre mais esses boatos de negociações aí. Abre aspas, quanto ao assunto ridículo, realmente a internet é um lixo, afirmou. O Arana nem pode jogar até o meio do ano, porque o Atlético iria negociá-lo? Qual o sentido? Comentou referindo-se ao período de recuperação da lesão do Arana no joelho esquerdo que ele ainda teve em 2022. O Arana foi comprado junto ao Sevilha da Espanha por cerca de 14 milhões de reais na época. Sem dúvidas, nesse momento é um dos principais ativos do Galo aí, né? Certamente estaria na Copa do Mundo do Catar se não fosse a lesão que ele sofreu, a lesão grave que ele sofreu pelo Campeonato Brasileiro ainda em setembro de 2022. A expectativa é de que a Arana volte a atuar a partir de maio, ainda pela fase de grupos da Copa Libertadores. Claro que com o avanço do Atlético para essa fase, né? O interessante nessa história aí é o fato da imprensa paulista e de torcedores do Corinthians manifestarem interesse em Arana, né? Primeiramente, acredito que ele só saia do Atlético para algum grande clube da Europa. A própria torcida do Corinthians aí manifestava em redes sociais, na época que o Arana estava vindo para o Atlético, que ele não era fundamental para a equipe deles lá. E para eles não fazia a menor diferença ele voltar para o Corinthians. Segundo o Transfer Market, o Arana está avaliado em 14 milhões de euros e a multa rescisória dele do contrato dele com o Atlético é de 40 milhões de euros. Então não é um fator preocupante. E mais uma vez não passa de uma pura especulação e boatos de internet, né? Chegando até mesmo a ser um ponto ridículo, como disse a própria fonte do Atlético aí, que confidenciou ao Nicola. Bom de estudo aí é o fato da imprensa do eixo bater tanto no Atlético e em seus jogadores, né? Mas para contratá-los eles passam a ser dos melhores do mundo. Haja visto aí as saídas recentes para times do eixo Rio e São Paulo. Estão endeusando os jogadores que foram para lá. E quando estavam aqui, eram jogadores medianos, muito abaixo do nível lá do futebol do Rio de São Paulo. Vai entender, né? Mas essa aí é a nossa opinião. Comenta aqui embaixo o que pensam sobre mais esse absurdo aí, essa informação absurda aí de um interesse do Corinthians em contratar o Guilherme Arana. A gente pede mais uma vez que não se esqueça de deixar o like e se inscrever em nosso canal. Saudações atleticanas!